Olá, boa noite a todas e todos. Eu vou começar por agradecer a iniciativa do professor Tiago Gil, que nos reuniu aqui neste auditório, nesta noite, para falar, para conversar sobre um problema que vem nos afligindo muito ultimamente, que é o problema da leitura. Eu quero também aproveitar agora este início para dizer da minha alegria de compartilhar esta mesa, não só com o professor Tiago Gil, mas também com o meu querido colega Arthur Assis. Então, vamos lá, vamos começar esta conversa nesta mesa sobre, então, a leitura. Quando eu recebi o convite do professor Tiago, eu pensei sobre, enfim, uma maneira de abordar esta questão que tem, obviamente, muitos aspectos. Não é uma questão simples, né? Mas, enfim, como seremos vários a, a, a encarar aqui este desafio, então eu pensei em alguma abordagem, enfim, digamos, já que se trata de um grande problema, né, de um flanco, por onde eu iria entrar. E então me lembrei de uma experiência que eu tive aqui na UNB e que foi de grande valia na época da minha graduação, que eu chamo aqui de leitura coletiva. Portanto, é por aí mesmo, pela experiência pessoal, que eu vou começar esta conversa. Na época da minha graduação, nós tínhamos enfim, o hábito de nos reunirmos no que é ainda hoje o CA da História, aqui no subsolo do ICC Norte, e nesse grande hall que ainda existe no CA, nós tínhamos o hábito, então, de nos juntarmos para fazer leituras coletivas de textos que nós achávamos, às vezes, mais desafiadores, alguns textos, portanto, difíceis, sobretudo aqueles que nós classificávamos como mais teóricos também, não é? Então, a experiência era uma experiência sempre muito agradável e que, do ponto de vista pessoal, servia também para estreitar laços. Ah, eu vou depois desenvolver um pouco a maneira, ou seja, apresentar a vocês um pouco da metodologia, uma metodologia que foi muito experimental, uma metodologia que foi construída de forma colaborativa também. Bom, mas eu vou passar então para o primeiro slide que eu preparei aqui para organizar um pouco a conversa. E o slide ele tem enfim, ele arranca de uma pergunta. Ler, por quê e para quê? No âmbito da história e das ciências humanas de forma geral, das ciências sociais também, não é? Nós temos o hábito de usar o verbo ler para nos referirmos à tarefa, à atividade, obviamente, de ler um texto. Mas vejam como nós também utilizamos essa mesma palavra para nos referirmos à maneira como nós interpretamos a atividade de interpretar. Né? Nós dizemos de maneira informal, não é? Que nós lemos uma realidade, né? Lemos um contexto. Ou seja, está certo. Significa ler é interpretar. Então, vejam, já começamos aí, talvez, a desenhar o início da nossa tentativa de resposta à indagação de por quê, né? Por que ler? Porque ler é, a, é o meio pelo qual nós interpretamos a realidade. Então, abdicar de ler significaria abdicar de interpretar a realidade que nos cerca, de interpretar os textos que devemos estudar, interpretar, enfim, a construção do conhecimento. Então, ler tem uma importância fundamental na medida em que significa interpretar, não é? Bom, nós lemos ou interpretamos discursos que têm pelo menos duas características: características verbais
e não verbais. As não verbais é isso, é olhar à nossa volta e tentar decodificar, tentar interpretar por que que o mundo se organiza de tal forma, por que que o mundo se apresenta de determinada maneira. Tudo isso e tudo que compõe o mundo, desde as ações que vemos transcorrerem à nossa volta, desde uma canção que escutamos, enfim, desde uma imagem que vemos, né? Tudo isso são discursos, discursos não verbais. E nós, de forma quase imperceptível, não é? De forma bastante naturalizada, portanto, diríamos quase que de forma inconsciente, interpretamos tudo isso que vemos à nossa volta, não é? Depois, temos os discursos verbais, que são esses que, na área da história, não é? Se traduzem em textos, em documentos, documentos escritos. Claro que temos também os documentos não escritos e que hoje fazem parte do nosso acervo de fontes primárias, não é? Mas então, na nossa atividade como historiadores, é absolutamente fundamental que nós leiamos discursos verbais e não verbais. Não é? Mas quando realizamos essa atividade de ler, de interpretar, não é? Numa perspectiva de conhecer a realidade, ou de conhecer, no caso da história, o passado, é preciso que essa produção de conhecimento seja feita de forma reflexiva, de forma crítica. E isso nós só conseguimos, não é, por meio de uma leitura, mas de uma leitura consciente, de uma leitura através da qual dominamos todos os passos, não é? Ler, portanto, é uma habilidade mental para compreender o mundo, seja o mundo presente, seja o mundo passado, não é? Então, uma habilidade. Ora, quando falamos de habilidade, falamos, claro, podemos falar de uma, digamos, de um dom inato com o qual nascemos, não é, e tal. Mas uma habilidade, ela se torna muito mais eficaz, não é, se ela for treinada. Portanto, é necessário que essa habilidade mental ela seja fruto, ela seja adensada por meio de um certo esforço. Portanto, aqui eu já passo para um outro ponto aí do primeiro slide que vocês estão vendo, e é que a leitura formal e reflexiva treina a mente. Portanto, quando eu penso, então, do porquê, e agora já nos encaminhando para quê, não é? É para treinar a mente, para que a mente seja cada vez mais capaz, né, de forma eficaz, a ler e interpretar o mundo. Quando eu faço isso, ao mesmo tempo, eu aumento o meu repertório interpretativo. Portanto, vejam, tudo isto vai no sentido de aumentar a nossa capacidade de refletir criticamente sobre aquilo que estamos lendo. Né? Então, de novo, né? Estamos aqui nos encaminhando para a segunda parte da minha indagação, né? Do para quê. E agora, dois pontos finais, mas que são também, são consequências, digamos assim, mas que são consequências importantíssimas também para a nossa atividade de historiadores. À medida em que vamos lendo, vamos treinando mais, em que vamos nos familiarizando com textos de diversos autores, ou até mesmo a documentação de diversas tipologias, não é? Nós vamos, ao mesmo tempo, quase que por osmose, assimilando estruturas textuais. E isto aqui se conecta então com o último ponto, que é a escrita de boa qualidade. Muitos de vocês reclamam
de maneira bastante consciente sobre a dificuldade da escrita. E é algo que eu, como professora, obviamente também percebo. Ou seja, muitas vezes, quando lemos os textos que vocês escrevem, a gente até intui o que vocês gostariam de dizer, mas não é certamente o que está escrito. Portanto, há uma dificuldade bastante acentuada hoje em dia de produzir textos de boa qualidade. E quando eu digo boa qualidade, obviamente eu não estou me referindo a uma expectativa de que vocês escrevam como um grande romancista do século XIX ou alguma coisa assim, né? Não. Estamos pensando na capacidade de colocar por escrito as ideias de vocês de forma organizada, de maneira clara, de forma precisa. Ora, a prática da leitura, ela é essencial para uma boa escrita. Como eu dizia antes, por exemplo, esse resultado que eu chamei quase que de osmose, né, que é natural, à medida que você vai lendo e lê muito, há estruturas textuais, portanto, maneiras de dizer, maneiras de formatar ideias que acabam sendo assimiladas e que ajudam muito na escrita. Portanto, ah, ler acaba por ah, se eh, redundar, enfim, numa boa escrita, então.
Bom, etapas da atividade como experiência acadêmica. Aqui eu vou tentar ser, talvez, assim, mais prática, talvez, né? Bom, as reuniões, então, elas devem ser periódicas, online e ou presenciais, não importa. Estabelecer regras. Isso é fundamental, não? Porque, assim, então cada um chega numa hora, não é? Chega atrasado, aquelas coisas. Não. Tem que ser realmente um compromisso com todos. Neste caso, por exemplo, a periodicidade é algo importante. Não adianta vocês imaginarem que vão se reunir 3 vezes por semana, tá? Porque isso não vai acontecer, né? E vai ser uma frustração. Então pensem em algo mais modesto, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não importa. Mas que vocês façam isso periodicamente, num horário fixo. 1 hora para começar, 1h30 para numa etapa mais avançada, quando vocês subirem de nível, tá? Não, já dá para encarar 1 hora de concentração, dá para ir. Então isso não vai servir para a gente estudar? Não é para estudar, gente. É para treinar mesmo a leitura, exercícios de leitura. Vocês podem aproveitar para escolher um texto de uma disciplina, mas não é para estudar para as disciplinas, é para treinar leitura. Então, com isso, por isso que eu digo que 1 vez a cada 15 dias, 1 vez a cada mês, não importa, mas façam isso permanentemente, realmente, como algo que vai se inserir na rotina de vocês. E eu tenho certeza que isso vai dar resultados. Então, pontualidade, concentração, 1h30 eu coloquei aí de duração. Não estendam mais do que isso também não, tá? Porque às vezes a concentração ela tem um limite também e é preciso treinar. Aí depois vocês veem se dá. Bom, iniciar então, como eu disse antes, pela leitura literal mesmo. Então não é para ficar dando grandes saltos de interpretação, trazer outros autores ali, entendeu? Para discussão. Não, é ali no miudinho mesmo, sabe? Assim, no detalhe, né? Por parágrafos. Conteúdo e compreensão, as duas coisas. Depois eu já ia atravessar o samba aqui. Bom, alternem, em termos do grupo, alternem leitura oral, aquilo que a gente chama de vocal, e silenciosa, a subvocal. Por quê? Porque tem gente que compreende melhor quando ouve, e tem gente que compreende melhor quando lê. Nós não somos iguais. Isso não significa que você está numa fase de literacia melhor do que o outro, superior ao outro. Não. Isso tem a ver mesmo com as nossas idiosincrasias, né? Com o nosso jeito de ser. Então, num grupo, é legal alternar. Pode ser que o grupo depois fique homogêneo, vocês descubram que todo mundo prefere leitura silenciosa ou que todo mundo prefere uma leitura em voz alta, né? Vocal. Mas tentem primeiro, dentro do grupo, o que funciona melhor. E se for meio repartido, alternem. E quem gosta de um jeito vai também suportando o outro e, de repente, vai desenvolvendo essa capacidade também. É bom ter as duas capacidades, claro. Explorar a capacidade de antecipação e de dedução com base nas premissas teóricas e metodológicas apresentadas no texto. Isso aqui já é um salto, mas que acaba ocorrendo e que, para treinar a capacidade de interpretação e de atribuição de sentidos, é um bom desafio. Com o tempo, então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos nos acostumando, às vezes, com uma determinada lógica dos textos acadêmicos. Já estamos acostumados, inclusive, com determinadas abordagens teóricas. Então, é interessante o grupo, ao ler, tentar deduzir e antecipar o ponto em que nós achamos que o autor quer chegar ou pretende chegar. E, ao final, inclusive, verificar, né, se isso realmente se consolidou ou não. E isso é importante, mas aí já um outro nível de atribuição de sentidos. Essa já, digamos assim, uma maturidade mais intelectual mesmo. É bom, isso acabará acontecendo, tenho certeza. Depois, externar as impressões e a compreensão dos processos de atribuição de sentidos.
todos os autores atribuem sentidos, todos, né? Então, nós percebermos qual é essa atribuição, que sentidos, né, o autor está mobilizando, que redes de sentidos ele está operando, é muito importante. Vocês sabem que, com relação a parágrafos, hoje de manhã a gente fez uma experiência na turma do matutino, tá? Com alguns parágrafos. E eu escolhi de propósito parágrafos longos com muita informação. Sabe aquelas informações em alemão, inclusive, e tal, né? Por quê? Para que percebessem como nós, quando lemos um parágrafo com informações, nos perdemos completamente nas informações. Porque o nosso primeiro movimento é tentar apreender aquelas informações. Ou até decorar, se for o caso, né? Então se fala de anos, de pessoas e tudo, a gente quer, né, mobilizar aquilo tudo. Mas isso daí deveria ficar em segundo lugar. A gente tem que perceber, atrás dessas informações, qual é a lógica, né? Como é que o autor está juntando aquelas informações naquele parágrafo. Então, ser capaz de ir para trás das informações. Então, isso daí é a atribuição de sentidos, né? Porque as informações estão ali, ele juntou informações, mas elas estão juntas para chegar, para atribuir um sentido. E é isso que a gente tem que decodificar. Mas isso, a gente só consegue fazer isso depois que a gente tem treino de leitura, né? Que já não nos sentimos tão oprimidos, né? Com toda aquela informação, né? Soterrados pela informação. A gente já consegue ir para trás dessa informação. Bom, por último mesmo, esses dois pontos. Recapitular, reformular, sintetizar. Isso daí já é, digamos assim, um ponto de chegada. Quando terminamos a nossa discussão, nós somos capazes, no grupo de leitura, nós somos capazes de recapitular aquilo que nós lemos. Depois, nós conseguimos reformular, se for o caso. E, por último, essa é uma dificuldade que o historiador tem profunda, sintetizar. Porque para nós tudo é importante, né? Ainda para mais, se forem informações desconhecidas, nossa, aí é que a gente quer colocar todas, porque todas são fundamentais, né? E aí a síntese vai embora. Então, o tal do treinamento, né, ele permite que nós desenvolvamos a capacidade de síntese, que é fundamental, né? E por último, que eu acho que é por último, mas para mim é o mais importante no fundo, né? Porque a gente passa pela universidade para estreitar laços pessoais também, que serão para a vida. Eu tenho, assim, a grande alegria de compartilhar até hoje, inclusive neste departamento, laços profundos de amizade com muitos colegas e que vêm da graduação. Então, isso é uma riqueza impressionante. Então, e isso graças à convivência estreita que nós tivemos durante o período da graduação. É isso mesmo. Então, essa é, digamos assim, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. A experiência, para mim foi uma experiência muito rica. Eu aprendi muito a ler também nessa... É claro que a minha geração é essa geração que digamos que teve as duas experiências, né? A experiência completamente analógica, né? E que depois passou para a transição. Até hoje eu ainda não também, né? Na luta, mas é claro que eu lia mais, talvez, do que vocês hoje, até por falta de opção, não é? Então a gente lia mais. Mas ainda ler de maneira profícua mesmo, para ser capaz de fazer uma reflexão crítica da realidade, atribuir sentidos de maneira consciente, crítica, reflexiva, isso existe também. Isso não é apenas aprender a ler, é um outro nível de habilidade mesmo. Então, enfim, era essa a mensagem que eu vou deixar para vocês. E se quiserem depois compartilhar mais.